Pega a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Nós vamos compartilhar, está aí também na sua revista, e também estará no nosso canal em breve. Quero te convidar a ser um dos inscritos no nosso canal no YouTube, Videira Belo Horizonte. Todas as palavras pregadas são lançadas gratuitamente para o nosso canal, e aí você pode ouvi-las. E eu vou pedir até que seja convertida para o WhatsApp, porque fica mais fácil ainda dos irmãos ouvirem. E nós vamos colocar todas nos grupos das igrejas, para que a palavra seja divulgada e você espalhe, porque nem todos às vezes têm uma boa conexão para ouvir lá no canal, e às vezes você está indo para o trabalho, vá ouvindo a palavra. Eu te dou essa recomendação. Crentes cheios do Espírito Santo são crentes cheios da palavra. E mude a perspectiva de ver as coisas. Às vezes você está indo para o trabalho pensando, eu tenho aqui 1h30. Ontem o irmão estava me falando que de onde ele mora para ele vir trabalhar, ele gasta 2h30. Aí, ao invés de falar misericórdia, muda a perspectiva. Fala glória a Deus. Todo dia eu posso ouvir uma conferência. Eu posso ouvir uma palavra na ida e uma na volta. Vai ser cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu gostaria então de recomendar isso. É só você ir no YouTube, digitar Videira Belo Horizonte. Vai aparecer lá o nosso canal. A palavra que a Janaína ministrou na capacitação já está lá, disponível para todos os irmãos ouvirem. E também quero recomendar os pastores, tá? Você precisa ter um hábito que eu tenho, é esse aqui agora, ó. Qual que é o hábito que eu tenho? Você pega o seu celular, você pega no seu gravador de voz, e você abençoa os irmãos gravando a palavra. Você não precisa ter uma mesa de som para isso. Hoje em dia esses aparelhos aqui fazem isso. Pastor, mas não vai ficar de boa qualidade. Vai, te garanto. O Senhor vai fazer o seu ministério ir para muitos lugares. Então faça isso. Esses dias eu falei, o pastor Alex foi ministrar não sei se era conferência, num seminário, né, na igreja Monte Sinai. Aí eu queria ouvir. Aí eu falei, gravou? Não gravou. Falei, o meu filho mesmo ontem foi pregar lá na igreja Missão Paz. Falei, jovem, gravou? Não gravou. Falei, gente, eu quero ouvir palavra dos irmãos. Eu quero dizer que eu ouço. Mateus faz isso. Tem até um canal, né? Sou assinante do seu canal lá, Videira Ibirité. Eu acho que todas as igrejas deveriam ter. Pastor, mas nós somos pequenos. Para com isso. Você é do tamanho que Deus planejou que você fosse. E tudo que Deus planeja é grande. Mas não começa grande. Começa em forma de semente. Mas para ser grande, você precisa começar. Fala para o irmão que está do seu lado. Para ser grande, você precisa começar. Atos capítulo 5 e versículo 1. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã e depois vamos tomar a ceia do Senhor. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Diga, certo homem. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante... A Bíblia é tremenda, né? Eu estava meditando nessa palavra, inclusive estou, e eu falei, Senhor, eu poderia ficar aqui compartilhando com os meus irmãos cada detalhe da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre escravos do medo. E esse texto aqui, normalmente é usado para afirmar que a mensagem que nós estamos pregando, a mensagem da graça, ela é distorcida, ela é desequilibrada. E semana passada nós pregamos a mensagem Pregue a Graça. Quantos estavam aqui? Eu recomendo que você ouça. Se você não ouviu, vai lá no canal, ouça, compartilhe na célula essa semana. Na verdade, na semana passada que foi o compartilhar. Mas eu recebi um áudio de um dos pastores das nossas igrejas. E era um irmão, que não é da videira, mandou o áudio para um membro da videira. E o áudio diz assim: olha, eu perdi aqui 1 hora ouvindo o pastor fulano de tal.
que está fazendo prosélitos na sua igreja. Essa mensagem que vocês estão pregando, que a videira está pregando, ela destrói a mensagem da cruz. E essa graça que a videira prega, prepara os seus ouvidos para ouvir. Me dá até calafrio quando eu repito o que ele falou. O pastor Sérgio falou, deu náusea nele. Ele falou, essa graça que vocês pregam é uma desgraça. Quando eu falo isso, me dá uma coisa ruim. E aí você entende por que nos dias de hoje, alguns que se dizem cristãos, que parecem frequentar as igrejas, não tem nada a ver com Cristo. É o caso de Ananias e Safira. É o caso de alguém que até ofertava, mas não era crente. Por quê? Porque quem é crente não leva para Jesus o restante, o que sobrou. Porque o que sobrou tem um lugar para ele, é o lixo. Mas Ananias e Safira quiseram dar para o Senhor o que sobrou, o que não tem valor, o que não tem apreço. Então alguns irmãos usam essa passagem para dizer para nós os pastores, o que você prega, pastor, precisa ser equilibrado. O que você prega tem que ser ajustado. E como que eles querem ajustar? Eles querem misturar um pouco de lei no evangelho da graça. Sabe o que acontece quando você mistura um pouco de lei no evangelho da graça? Morte. Acontece o que está aqui no texto. Mas em acordo com sua mulher, e as irmãs têm um papel fundamental aqui. Por isso que nós valorizamos o seu trabalho. Por isso que nós investimos no seu trabalho, no seu discipulado. Porque se porventura, não é o caso do seu marido, porque ele é crente, mas se porventura ele quiser misturar um pouco da lei com o evangelho, você pode abençoá-lo exortando. Não faça isso não, meu amor. Não parece com você. Você é um homem da graça de Deus. É assim que nós exortamos. Lembra semana passada? Transmita a glória. Pregue a graça. Pregue e compartilhe para reforçar a identidade, não para diminuir a identidade do seu marido. Force o evangelho ou pregue o evangelho para afirmar a identidade. Não para dizer, você é avarento, você... Não. Agora, a Escritura diz que muitos estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Reteve parte do preço e levando o restante, acompanhe comigo, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Diga, encheu o seu coração. Esse sujeito não era crente. Porque Satanás não enche o coração dos crentes, porque ele já está cheio do Espírito Santo. Isso aqui é outra prova que ele não era crente. Porque essas pessoas que querem nos confrontar, na verdade, não querem nos confrontar, querem confrontar a mensagem, o evangelho. Porque o que importa, Mateus, é a mensagem, não é o mensageiro. Mensageiros mudam, mensageiros partem, mensageiros morrem, mensageiros deixam de compartilhar a mensagem. Então não se apegue ao mensageiro, se apegue à mensagem, se apegue ao evangelho. Quem compartilha aqui a mensagem é irrelevante, ele é apenas um canal. Mas o que ele compartilha é o verdadeiro tesouro, como diz as Escrituras, tesouros em vasos de barro. Para que a excelência não seja nossa, mas seja dele, seja do Cordeiro. Então, quando esse irmão mandou esse áudio, nem sei se é irmão, mas mandou o áudio para o nosso pastor afrontando o que nós pregamos, ele falou, é um absurdo. É por isso que Jesus ainda não voltou, porque essas igrejas da porta larga estão pregando aí essa mensagem barata. E aí ele falou assim, que absurdo, falar que Deus ama o pecado, que Deus ama, que quer deixar... Ele estava citando o caso, por exemplo, de homossexuais, deixar que o homossexual fique dessa maneira, e que a irmã recebeu na casa, e que falava que amava, que absurdo.
É isso que Paulo sentia na pele dele. Todas as vezes que ele pregava, os fariseus se levantavam. Todas as vezes que ele pregava, aqueles irmãos de muitos anos se levantavam, os chamados judaizantes, e até pegavam em pedras para apedrejá-lo. E hoje não é diferente, mas as pedras hoje vêm no WhatsApp. As pedras hoje vêm no comentário do Facebook. As pedras hoje vêm pela rede social. Mas se estão jogando pedra em você por causa da mensagem, bem-aventurados sois vós, porque assim fizeram aos profetas que vieram antes de vós. O pastor ficou tão alegre quando ele recebeu a mensagem, ele até me mandou. Ele falou: pastor, olha aqui o que aconteceu comigo depois que eu preguei a graça. Ele mandou a mensagem, ele falou: eu já ouvi outros pastores contarem sobre isso. Pastor Aloísio, outros pastores, mas eu nunca tinha tido essa experiência. Eu falei para ele: bem-vindo. Significa que você está no caminho certo. Vamos avançar aqui no texto. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Isso aqui foi uma palavra de conhecimento muito poderosa. Quem contou para Pedro? O Espírito Santo. E para quem Ananias mentiu? Como que um crente pode mentir ao Espírito Santo? Como que um crente pode mentir para alguém que está dentro dele? Que antes que a palavra venha à boca, ele já sabe. Não é possível que um crente minta para o Espírito Santo. Portanto, Ananias não é crente. Portanto, Safira, igualmente, não é crente. Mas usam esse texto para dizer: pastor, vocês estão pregando aí a graça, mas olha aí, o dízimo pode causar morte. Não, não é só o dízimo não. Muitas outras coisas podem causar morte. Inclusive, o apóstolo João recomenda para que certos pecados nem ore, porque é pecado para a morte. Vai morrer mesmo. Mas não é o seu caso. Ei, você não precisa ser escravo do medo. Fala para o irmão que está do seu lado: não seja escravo do medo. Pastor, por que você está pregando isso? Porque esse texto está na Bíblia para isso. Para mostrar que você, servo de Deus, filho do Deus Altíssimo, não precisa ser escravo do medo. Sabe qual é a maneira que o diabo aprisiona crentes? Pelo medo. São muitos medos. Medo de pregar, medo de não vir ninguém na reunião, medo de não conseguir pagar as contas, são muitos medos. Medo do trabalho, medo de ser demitido. O pastor Sérgio falou aqui, 14 milhões de desempregados no Brasil, e tem alguns até que perderam a esperança. Por que perderam a esperança? Porque se tornaram escravos do medo. Não estão na expectativa de boas notícias. Mas eu vim aqui para reforçar aquilo que você já sabe. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você creu? Então é poder de Deus na sua vida. Mas todos os dias você vai ser confrontado pelo medo. Você será confrontado por testemunhos de pessoas que não querem encorajar a sua fé, querem diminuí-la. Eles não foram enviados para edificar a fé santíssima, como diz Judas. Foram enviados para levar você para o natural, para levar você para analisar as circunstâncias, o mercado de trabalho, para analisar o contexto econômico, político, social. Analise, mas não fique preso a nenhum desses cenários, porque você tem outro cenário, você é celestial. Mas Ananias e Safira, olhando para a vida da igreja, acharam que eles poderiam comprar ou jogar com aquilo que é santo. Todas as vezes que alguém joga, brinca, compra com aquilo que é santo, ele colhe na própria vida o resultado disso. Para você já foi livre do medo, você desfruta da vida eterna. Mas para o ímpio lá fora, ele pode sofrer consequências severas. As pessoas, elas frequentemente querem saber e querem nos levar à condenação.
E por isso que elas chegam até você e elas querem evidenciar o que falta para produzir em nós uma mentalidade diferente do Evangelho. Diga, o Evangelho produz provisão. Você já reparou isso na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Quando Adão chegou, o jardim já estava pronto. Já estava tudo preparado. Quando você chegou, já estava tudo preparado. Quando eu cheguei, já estava tudo preparado. Nós entramos e estamos desfrutando da obra consumada. Mas se for difícil para você imaginar a obra de Cristo, imagine então a obra da sua igreja. Quando você chegou, já estava tudo preparado. As células já estavam funcionando, os cultos já estavam organizados, os pastores estavam aqui, claro, nem todos, mas pelo menos esse que vos fala, e o pastor Sérgio, e mais uma meia dúzia, dos quais inclui o Antônio Marcos, nós primeiro batizando, não foi? Entrou e desfrutou de tudo. Sabe o que Deus quer falar com você? Da mesma maneira vai ser em todas as áreas da sua vida. Porque tal qual Ele é, assim nós somos neste mundo. Tal qual Cristo é. Cristo tem necessidade de alguma coisa? Não, Cristo não move por necessidade, Ele move por propósito. Mas Ananias, maligno, porque Satanás encheu o coração dele, provavelmente queria comprar Pedro, ou obter algum benefício na vida da igreja. E sabe por que esse texto está escrito? Como diz 1 Pedro, tudo nas Escrituras é para nossa edificação e ensino, para te mostrar que a obra da igreja é uma obra sobrenatural, é uma obra espiritual. Quem se levanta contra o corpo de Cristo traz sobre si condenação. Vai sair até, é conhecido nosso, falecido presidente, né, Tancredo Neves, e eu não me esqueço disso, quando ele disse, nem Deus me impede de assumir a presidência. Isso é histórico. Agora, por sinal, vão até lançar um filme disso. Não impediu mesmo não, mas ele foi num caixão. Por quê? Porque é a mesma atitude de Ananias e Safira. Tratar a obra de Deus de uma maneira natural, superficial e até mesmo desafiadora, faz com que ímpios colham maldição. Mas diga assim, eu sou livre de todo medo. Mas muitos irmãos, sendo livres, se tornam escravos. Você é livre, você desfruta de Cristo, mas muitos temores vêm ao nosso coração. E sabe o que vez após vez Cristo quer exercitar lá na célula e nas reuniões de celebração? Ele quer exercitar a sua fé. Ele quer exercitar a sua confiança. Hebreus capítulo 10 e versículo 35 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. Quando você for trabalhar, não abandone a sua confiança. Ah, mas o mercado está assim. Pode estar assim para eles, Ananias e Safira. Para mim, servo de Deus, eu vou crescer e ampliar. Não é não, meu irmão Enéas? Estou vendo os irmãos aqui, eu posso dar 10, 20 testemunhos aqui, que eu estou olhando com os meus olhos. Deus está prosperando você. No meio da crise, Deus está prosperando você. Agora eu te pergunto, em quem Ele está interessado? Na noiva. Porque Deus se move por propósitos, não por necessidades. Ontem eu estava ouvindo o pastor Ataíde, um testemunho atrás do outro. Como Deus tem prosperado esse homem. Jesus Cristo. Por quê? Porque ele guardou a sua confiança. E não se deixou ficar escravo do medo. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que a palavra de Deus é a verdade. E eu já fiz a minha escolha. Eu escolho crer na verdade, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para suprir cada uma das vossas necessidades. Mas não é só isso não. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Esses dias tivemos uma experiência tremenda
eu e o pastor Rogério, nós estávamos viajando, e eu falei para ele, Deus está planejando te abençoar. Ele falou, não pastor, está errado, eu deveria devolver o carro naquele aeroporto, nós estamos chegando nesse aeroporto. Eu falei, irmão, você anda comigo, você não entendeu ainda a mensagem? Ainda que você pense que deu errado, Ele está organizando a sua agenda para te abençoar. É muito melhor pensar assim, não é? A vida fica muito melhor, não fica? Eu ouvi o testemunho de um irmão, e aí, terminando do pastor Rogério, quando ele chegou lá no aeroporto, ele já foi assim, com a mentalidade preparada para o mal, né? Vou ter que pagar mais, parará. Ele chegou no balcão, eu falei, não fala nada não, irmão. Não responde pergunta que não foi feita não. Deixa o Espírito fluir para te abençoar. Aí ele obedeceu, ele foi. Aí quando ele chegou lá, tudo direitinho, pegava o carro lá mesmo. Aí eu falei, ainda tem mais. Falei, qual carro que você quer dirigir? Eu sei que ele gosta demais de carro, já foi piloto, campeão brasileiro de kart. E aí eu falei, Deus quer te abençoar. Aí eu falei, escolhe o melhor que você quer. Aí ele falou, eu quero é tal. Quando nós chegamos lá, na atendente, ela falou, senhor, bom dia, o senhor ganhou um upgrade, o senhor quer? Eu falei, eu já tinha falado isso para ele. Aí falou, mas o senhor tem muitas malas, não cabe no carro porque é conversível. Eu falei, eu largo as malas, mas esse homem vai andar nesse carro. Por quê? Porque eu queria reforçar a identidade. Eu queria reforçar a mensagem. Qual identidade eu quero reforçar? Você é filho amado de Deus, no qual Ele tem todo o prazer de te abençoar, ainda que o filho não queira. Não é assim que você faz com seu filho? Menino, eu não quero, ô pai, eu não quero tal coisa não. Você vai comer, porque faz bem para a sua saúde. Crianças, elas têm que ser tratadas assim, mas o alvo de Deus é que todos possamos crescer na fé, e sermos como aquele varão perfeito, Cristo. E é por isso que Ele tem a sua agenda, é por isso que Ele governa a sua vida. Está entendendo, Isabel? Ele governa a sua vida, filha. Você é muito amada. Você é uma pastora ungida, de um ministério poderoso. Não é só aqui não, é fora daqui. Você sabe disso. Mas o Senhor guarda você, como que Ele te cerca de todos os lados. Como que você é amado. Eu estou avançando nisso. Eu estou falando, Senhor, eu quero andar na sua agenda. Aí às vezes eu faço um planejamento do dia, da semana, deu errado. Aí eu só fico meditando. Qual será a maneira que Deus vai me abençoar nessa situação? E aí o irmão contando que ele estava trabalhando, e aí ele capotou o carro. Capotou o carro. É terrível, não é, irmãos? Como que alguém com carro capotado pode pensar na coisa que ele pensou? Ao sair do carro, presta atenção, essa escolha você tem que fazer todos os dias. Ao sair do carro, ele lembrou da pregação. Está vendo, pastor? O poder que você tem de usar a mensagem. O sujeito com o carro capotado, quando ele saiu, sabe de quem lembrou? Não foi do mensageiro, foi da mensagem. Louvado seja a mensagem do Evangelho. Quando ele saiu, ele lembrou da mensagem. E qual era a mensagem? Que você é amado. Você não é dirigido pelas circunstâncias, ainda que as circunstâncias provem ao contrário. Você é como Abraão, que ainda que ele tinha o corpo amortecido pelos anos, ele creu. E quando ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Você percebe quando os olhos de Deus estão sobre você? E quando Deus está esperando o garoto dele responder, uau, passou agora para outro nível. E aí o irmão saiu do carro, eu acho que os olhos de Deus estavam sobre ele, e os olhos do diabo também. Porque você sabe, estão discutindo a seu respeito. Fala para o irmão que está ao seu lado. Estão discutindo a seu respeito. Essa é outra mensagem, mas vou abrir só um parênteses. Porque você sabe, eu fiquei fora 2 finais de semana, aí eu estou com abstinência de pregação. Se deixar, eu prego hoje à noite também no lugar do pastor Sérgio. Mas como ele não deixou, já percebi, eu vou sentar e ouvir. Então, abre parênteses. Estão falando a seu respeito. Escreve esse título porque eu não posso esquecer. Estão comentando a seu respeito. Aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que quando aqueles homens de Deus chegaram
em Atenas, chegaram aqui os que estão transtornando o mundo. Você, aonde você chega, você transtorna céus e terra. Porque céus e terra começam a falar a seu respeito. Pastor, como assim? Pega isso aqui. Quando o povo de Deus, eu estou desviando um pouquinho da mensagem, mas eu já te mandei o áudio, você prega à noite, aleluia. Quando o povo de Deus estava saindo do deserto, Faraó falou assim: esses são os meus escravos, eu vou atrás dele. Não foi isso? E o que Deus falou? Esses são os meus filhos, eu vou com eles. E Faraó falava: esses são os meus escravos, eu vou atrás deles. Mas Deus falava: esses são os meus filhos de Israel, meu primogênito, eu vou com eles. O Faraó pode até tentar ir atrás de você, mas Deus já está com você. Ele pode até mandar os seus cavalos, demônios e ossos do inferno, mas você sempre está na frente. O diabo, ele tem que tentar alcançar você. Você sempre está na frente. Por quê? Porque Deus não manda alguém para estar com você. Ele resolveu morar em você. Como garantia que não há nada que você possa fazer para mudar essa circunstância. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu não tenho medo, porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não mentiste aos homens, mas a Deus, disse Pedro. Como que alguém crente pode mentir a Deus? Não pode. É improvável, é impossível, mas Ananias o fez. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos ouvintes. Quando o ímpio olhar a vida da igreja, ele vai sentir temor. Ele vai perceber: esse homem é um homem de Deus. Não tratem homens e mulheres de Deus como pessoas comuns. Eles são sobrenaturais. Você é sobrenatural. E você precisa reforçar essa identidade. Quando for para trabalhar, vá trabalhar sobrenaturalmente. E espere o sobrenatural mover ao seu favor. Por isso eu não vou cansar de repetir para você: Deus está planejando te abençoar. Pastor, deu errado. Não, deu errado a sua agenda, freguês. Mas a agenda de Deus, se você permitir, vai dar certo para você. Aí o irmão pegou e capotou lá o Corolla. O carro dele. Ele saiu do carro e fez uma escolha. Fala comigo, uma escolha. Você é escravo do medo ou você é filho de Deus? Lembra a conversa de Faraó a seu respeito? Os meus escravos estão indo trabalhar. Deus falou: os meus filhos, eu vou trabalhar com eles. Você não é escravo do medo, e nem precisa sê-lo. Quando o irmão saiu do carro, ele tomou a decisão, ele lembrou da mensagem. Ele não lembrou do mensageiro, e ele creu. Eu capotei o carro. Ele tinha escolha aquela hora. Deve ser porque eu não devolvi o dízimo. Deve ser porque eu não tenho sido um bom crente. Deve ser porque tem pecado na minha vida. Ele falou: não, hoje eu vou escolher diferente. Ele saiu do carro e falou: só pode ser Deus querendo me abençoar. Se a mulher ouvisse isso, ia chamar ele de louco. Se ele falar isso para a polícia, ele vai colocar ele numa ambulância. Eu falei: bateu a cabeça, ele não está bem. Senhor. Ele está falando que Deus quer abençoá-lo. Porque Coríntios diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Mas eu não estou falando aqui a homens e a mulheres naturais, eu estou falando a homens e a mulheres sobrenaturais. Se tem alguém que está recebendo, dê um glória a Deus. Então aprenda a se mover assim, vá trabalhar assim, saia de férias assim, vá ter o seu almoço com a sua família assim. Você está almoçando em família, o Espírito Santo te dá uma palavra de conhecimento. Está vendo aquela sua tia lá? Aquela sua tia lá ontem fez isso, isso e aquilo. Eu te garanto que vai mudar esse almoço de domingo. Vai fazer igual na casa de Cornélio, o Espírito Santo vai cair sobre aquele povo lá. Eles vão falar: o que é isso? Mas tem um homem de Deus aqui. Quantos creem que pode ser assim? Deve ser assim. Devemos mover no sobrenatural. A única pessoa que pode limitar esse agir é você mesmo.
Mas eu tenho certeza que nesses dias você está recebendo não um espírito de medo, mas o espírito de temor, poder e moderação. Eu queria que você recebesse a palavra do Senhor como alimento para a sua vida. E eu tenho uma palavra aqui especialmente para os jovens. A Bíblia diz aqui que, versículo 6, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levantando o sepultaram. Quem que se levantou em primeiro lugar? Os jovens. Presta atenção, radicais livres, jovens e adolescentes. Quando aconteceu isso aqui, os primeiros que se levantaram foram os jovens. E é assim que é também aqui nessa igreja. O mover de Deus já foi liberado no meio desses jovens. E não permita que ninguém, nem mesmo pessoas que se julgam mais velhas na fé, limitem o agir de Deus na vida dos irmãos. Você se comporta como Pedro. Deus te dá uma palavra de conhecimento e você fala. Deus te dá uma profecia e você libera. Lá nas nossas células haverá curas, milagres. Lá na nossa célula, uma mulher foi curada instantaneamente, fibromialgia. Ela estava assim, pastor, eu não consigo nem tocar. Se tocar em mim, eu estou toda aqui dolorida. Eu vim até a célula pela fé, porque eu creio que eu vou receber. Falei, já recebeu agora, mexe aí. Falou, mexe o que, pastor? Falei, mexe o que você quiser, porque o Cristo te cura. As nossas células não são reuniões nas casas. Ela é o céu se reunindo na casa de alguém. Venha o teu reino. É assim, irmãos, que nós devemos operar. E eu queria hoje, em nome de Jesus Cristo, que você tivesse essa certeza, que a palavra da graça, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não precisa ser equilibrado com coisa alguma. Porque quando você tenta misturar um pouco da justiça própria, porque, preste atenção, o que Ananias queria receber da congregação? Atenção, quem sabe respeito, talvez admiração. Como que alguém traz uma oferta tão grande assim? Mas ao invés disso, o que ele recebeu? Morte. Sabe por que Ananias e Safira não eram crentes? Porque não houve tempo para eles se arrepender. Você lembra daquela mulher de João, capítulo 8, que foi flagrada em adultério? Ela foi flagrada, irmãos. Não é que ela cometeu adultério na semana passada, não. Tiraram ela de lá, do cômodo, nua, envolta no lençol, e colocaram aos pés de Jesus. Eu te pergunto, olha a cena, é Deus ali. E a mulher jogada aos pés dele com as evidências do pecado. E aí, os fariseus, aqueles mais antigos, cercam a mulher e querem pegar Jesus nas escrituras. A lei de Moisés determina que ela seja morta a pedradas, porque foi flagrada em adultério. O que o senhor diz, mestre? A sabedoria humana querendo trazer medo ao coração do Salvador. A sabedoria dos homens desse mundo achando que podem conter Deus. Jesus dá uma palavra de sabedoria. Ele fala, pode matar. Pode matar, eu vim aqui para cumprir a lei de Moisés. Pode matar. Só um detalhe. Quem não tiver pecado, começa a atirar a pedra. Que coisa incrível. Eu quero esse dom da palavra de sabedoria. Então, quando você entende isso, você entende que aquela mulher teve ocasião de se arrepender. Ananias não. Porque na hora que Pedro falou, ele caiu morto. Ele caiu morto. Por que ele não se arrependeu? Porque ele não era crente. Mas você é crente, você tem ocasião de se arrepender. E hoje é o dia para isso. Nós estamos diante do cálice e do sangue. Nós estamos diante do pão e do corpo de Cristo. Queria chamar aqui a nossa equipe de louvor e queria te convidar a celebrar o Cordeiro. Fique de pé onde você está, porque você não precisa mais ser escravo do medo. Você é filho de Deus. Você é filho amado.
E porque você é amado, Ele só pode estar planejando te abençoar. Aquele irmão que capotou então o seu carro, quando ele desceu, ele escolheu a mensagem. Ele falou: eu creio que Deus deve estar por detrás disso. Deus não manda morte, não manda doença, não manda também acidente, mas Ele permite algumas circunstâncias. Se você já leu Romanos capítulo 8, você sabe que todas elas cooperam para o seu bem. Pastor, mas eu não estou entendendo. Mas eu prossigo crendo. Pastor, eu não consigo imaginar como Deus vai abençoar alguém que capotou o carro. Bom, aquele irmão, ele é vendedor, trabalha com o seu carro. Quando ele chegou na segunda-feira na empresa, ele falou: infelizmente, eu vou ter que ficar uns dias parados, porque meu carro sofreu um acidente, eu sofri um acidente, meu carro deu perda total. Ele falou: não, nós precisamos que você trabalhe. Aí ele foi lá e tirou um Corolla 0. É isso que Efésios 3:20 expressa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É o pastor Rogério lá no guichê, pensando que ia ter que pagar. Além de não pagar nada, escolher. Eu falei: pode escolher qual que é o conversível que você quer dirigir. Eu falei: tá vendo o que o papai faz? Ele está cercando você com a sua bondade. E eu queria que hoje, ao pegar o cálice e o pão, você pudesse falar para o Cordeiro: nunca mais vou ter medo, Senhor. Eu vou ter medo fisiológico, medo dessas coisas aí, né, de animais, etc. Isso é natural do homem. Eu estou falando de temores da alma. Estou falando de temores que assaltam a nossa alma, dizendo: você não vai dar conta. Está começando um novo mês e as suas contas já estão aí às portas. Eis que eu estou à porta e bato. Mas não é o Cristo não, porque Ele já entrou. É o boleto. Quantas vezes você vai ter que fazer a mesma prova, hein, pastor Sérgio Carlos? Quantas vezes nós temos que fazer a mesma prova, com o mesmo conteúdo, para receber a mesma nota? Pelo amor do Cristo. Nós já passamos, você já passou na prova. Não fica respondendo os irmãos: eu estou na prova. Não, estou na prova não. Ele foi provado para que eu desfrutasse da vitória. Eu estou na vitória consumada de Cristo. Pastor, mas então não tem guerra? Tem. Guerra consumada. Aí pedi para os irmãos ministrarem esse cântico aqui, porque de tempos em tempos tem um cântico no meu coração. Eu estou nesse agora. Igual o pastor Ataí tem os provérbios de Ataíde, eu tenho também os cânticos. Aí, pastor, como é que você quer que eu lute as minhas guerras? Assim, ó. Eu vou fazer uma mesa diante dos meus adversários. E você vai sentar-se à mesa e vai comer diante dos inimigos. Isso é Salmo 23. Quando o medo tentar atingir o seu coração, levanta o cálice da nova aliança, faz a ceia lá na sua casa, ceia com a esposa, ceia com o filho, ceia com a célula. Não tem que ser só depois dessa ceia, não. Você pode fazer quantas vezes você quiser, porque você não é mais escravo do medo. Nós vamos cantar esse cântico enquanto os irmãos distribuem os elementos. Não coma do pão e nem beba do cálice, até que façamos isso juntos. É assim que eu luto as minhas guerras. Vai lá. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti.
por ti, assim que luto minhas guerras. Você luta suas guerras adorando o Cordeiro. Assim que luto minhas guerras. Parece que você está cercado, assim que luto minhas mas na verdade você está guardado por Ele. assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti, Jesus. Ele está te guardando, amado. Parece que estou cercado, mas estou É assim que você guardado luta, por ti. glorificando o Cordeiro. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. É assim. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Ei, olha aqui para mim. Vencedores são aqueles que lutam as suas guerras com as armas do Cordeiro. Apocalipse diz que o venceram pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Você parece que está cercado. Parece que as contas querem cercar você, os inimigos, aquelas pessoas que maldizem. Ei, você só parece que está cercado, porque você não move pelas circunstâncias. Parece que seu casamento está cercado de más notícias e que os anos contam uma história ruim. Você não entendeu ainda. Deus está planejando abençoar você. Viva nessa perspectiva. Vai ser muito melhor para você. Quando for trabalhar, vai trabalhar nessa perspectiva. Quando for ter com sua família, vai ter nessa perspectiva. Ananias era chamado certo homem, mas em nenhum outro lugar no livro de Atos o Senhor chama discípulos de certo homem. Sabe como é que chama? Chama pelo nome. Havia um certo discípulo por nome Ananias, lá no capítulo 9. Havia uma certa discípula, Tabita, que significa Dorcas. Havia um velho discípulo. Todas as vezes que a Escritura se refere a um discípulo, ele chama pelo nome. Ele chama pelo nome, Fabiano, porque você é conhecido nos céus, na terra e debaixo da terra. Estão conversando a seu respeito. Faraó diz: eu vou atrás dos meus escravos. Mas Deus diz: eu já estou no meio deles. Levanta o seu cálice. Fala para ele: é assim que eu luto as minhas guerras. É com o cálice da nova aliança nas mãos. Assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas estou guardado. É assim, igreja. Luto minhas guerras. É assim que você luta as suas guerras. Você levanta o cálice da nova aliança e proclama a verdade do Evangelho. Eu sou favorecido de Deus. Sou homem próspero. Tenho uma família abençoada. Todas as coisas cooperam para o meu favor. Diga-se comigo, cheio de fé no seu coração: eu creio que o sangue de Jesus foi derramado para a redenção dos pecados. Eu sou justificado pela fé
E ao tomar desse cálice, eu tomo da sua vida. Ao tomar desse cálice, eu tomo do seu sangue, da nova aliança. Continua, 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 porque tem mais. Assim que luto minhas guerras. Ei. Olha aqui. É assim que você luta as suas guerras. Você levanta o cálice da nova aliança. Mas você também mostra para os seus inimigos o Cristo que foi partido. Qual que é? Esse aqui? Esse aqui? É esse aqui. Não vou quebrar o negócio das irmãs, não. Mas você já sabe a ilustração, né? Você mostra para os seus inimigos o Cristo que foi partido. Por quê? Vem cá. Pega essa aqui agora. O Salmo 23 diz que Ele vai colocar uma mesa na frente dos nossos inimigos. O que tem na mesa? Ou o que você imagina que deva ter na mesa? O que sempre teve na mesa de Cristo: pão e vinho. E quando os inimigos veem o que tem à mesa, eles lembram de quem? De quem os expôs publicamente à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Só que, aonde é que você está assentado? À mesa. Na sua frente tem pão e vinho. Quando os inimigos veem que na sua frente tem pão e vinho, eles só têm uma alternativa: tem que correr de você. Porque o Cordeiro te envolve. Porque o Cordeiro está planejando boas coisas a seu respeito. E quando você crê nisso, o céu se movimenta e o inferno se agita. Porque eles falam: não tem jeito. Faraó diz: eu vou atrás dos meus escravos. Mas os conselheiros de Faraó dizem: não perde seu tempo não. O Deus de Israel está no meio deles. Aí você tem a ocasião de olhar para trás e ver os cavalos de Faraó e seus cavaleiros se afundando no meio do mar que Deus fechou na sua frente. É assim que eu luto as minhas guerras. Vai lá, mais uma vez, para nós terminarmos. Aleluia! É assim. Assim que luto minhas guerras. Vai, igreja, profetiza. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Aparece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim. Minhas guerras. Levanta o seu pão e diga: Senhor Jesus, eu como do pão da vida. Eu desfruto do Cordeiro de Deus. E ao comer desse pão, eu como da sua vida. E eu sou fortalecido na minha fé em Cristo Jesus. Comei e bebei dele todos, celebrando, come on, celebrando. Você não é escravo do medo. Você é filho amado do Pai. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas
as guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.